A visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho. E relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas asas. Eu fui levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando. Eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dentes, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu como chifre pequeno, outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então tive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos 4 animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Enquanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Este grande animal, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante
do qual caíram 3, isto é, daquele chifre, um tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: os 4 animais será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os reinos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão todos ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Meus irmãos, entenda a visão de Daniel. Daniel tem então visão, e ele vê 4 animais, e estes são referentes a 4 reis que se levantariam na terra. Ele vê o leão com asas de águia, que representa o Império Babilônico, porque o leão é o rei dos animais, e a águia é a principal ave do céu. E o leão e a águia juntos simbolizavam a força. Mas Daniel, ele viu também um leopardo, e este tinha 4 asas e 4 cabeças. E este animal representava a velocidade, e era a velocidade do rei Alexandre o Grande, que viria com seu poderoso exército. O outro animal que ele viu foi terrível e de dar medo, e ele era forte, e este animal estava simbolizando o Império Romano, pois o Império Romano derrotou muitas nações naquela época, dominando o mundo antigo. Ele vai descrevendo o que ele viu em sua visão, e era profética. Daniel, em suas visões, foi descrevendo e entendeu que o Messias estaria governando o reino espiritual, pois dominaria todos os reinos da terra. Entenda, meus queridos irmãos, que a visão profética de Daniel foi verdadeira. O Messias governaria lá do céu todo o universo. E amanhã eu volto com vocês trazendo mais uma visão de Daniel, a visão de um carneiro e um bode. Eu sou Elizabeth Guilhermino e trago para vocês a história verídica de Daniel. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Deus abençoe grandemente. Até amanhã.